O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 12 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. É isso, amigos, mais um episódio aqui no Crimecast e hoje eu vou trazer para vocês um mini episódio, né? Terminamos aí o caso dos assassinatos do Tylenol. Se você não ouviu ainda os 4 episódios, né, anteriores, episódio 92, 91, 90 e 89, são sobre esse caso que chamou bastante atenção aí, que aconteceu nos anos 80 lá em Chicago, nos Estados Unidos, né? Hoje, amigos, eu vou contar para vocês um caso aí bem pesado que aconteceu, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul. Deixa eu até pegar aqui as informações. Isso aconteceu em Porto Alegre, né? Um caso bem chocante, inclusive, aí, sobre a morte, né? O assassinato de uma mulher que teve ali o corpo mutilado em várias partes. Mas eu vou contar para vocês aqui já já. E o segundo caso no Rio de Janeiro de um turista argentino. Então é isso, amigos, a gente vai para o episódio 93, né, um mini episódio aí com esses 2 casos que chamaram a atenção aí, casos que aconteceram recentemente aqui no Brasil. Então, amigos, o primeiro caso, como eu falei para vocês, esse caso em Porto Alegre é um caso que chama bastante a atenção porque, como eu disse para vocês, é sobre o assassinato de uma mulher e tenho aqui uma matéria do G1 do Rio Grande do Sul, atualizado há uma semana, que tem como título o seguinte: cortes limpos, cheiro forte e crânio não localizado. O que se sabe sobre parte de corpo deixada em mala na rodoviária de Porto Alegre? Segundo a Polícia Civil, a investigação sobre o caso está em estágio avançado. Suspeito foi preso nesta sexta-feira, dia 5, ou seja, foi bem recente aí, dia 5 desse mês já, dia 5 de setembro. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul divulgou imagens de câmeras de segurança da rodoviária de Porto Alegre que mostram o momento em que um homem deixa uma mala no guarda-volumes do terminal. O suspeito foi preso nesta sexta-feira. Dentro da bagagem foi encontrado o tronco de uma mulher. Uma semana antes, membros do mesmo corpo foram encontrados em sacos em uma rua da capital gaúcha. E aí eu vou já repassar para vocês aqui, né, quem seria o suspeito que foi pego ali por câmeras, né, de segurança. O suspeito é o publicitário Ricardo Jardim, de 66 anos. Segundo o diretor do Departamento de Homicídios, delegado Mário Souza, o suspeito do crime dominava técnicas de corte. Ele também teria demonstrado, abre aspas, elevado grau de organização e capacidade criminosa. Apesar das precauções, o suspeito escolheu um local monitorado para o segundo descarte. O delegado afirmou que o homem tomou diversas precauções para não ser identificado, como o uso de luvas, óculos, boné e máscara, mas ainda assim se expôs ao aparecer em um local monitorado.
Para Souza, essa atitude pode indicar que o autor, abre aspas, quis aparecer, embora tenha tomado muitos cuidados. Ele poderia ter sido abordado, por exemplo, porque não é normal uma pessoa estar assim na rua. Então, ele tomou medidas, mas, de certa forma, ele se expôs, afirmou o delegado. O delegado ainda disse o seguinte, abre aspas, não resta dúvida, é muito possível que tenha planejado tudo isso e esteja seguindo um script, fecha aspas. E aí a gente vai saber quem que é a vítima, né? A vítima é uma mulher de 65 anos, mas a identidade dela não foi divulgada. Ela era namorada do homem preso, segundo a Polícia Civil. O crime é tratado como feminicídio. A motivação teria sido financeira. Conforme a investigação, o suspeito teria tentado utilizar cartões de crédito da vítima. E aí tem a dinâmica do crime. A data do crime teria sido, segundo as investigações, dia 9 de agosto. No dia 13 ele descarta membros da vítima no bairro Santo Antônio. No dia 20 de agosto, descarta o torso da vítima na rodoviária. No dia 3 de setembro, ele fugiu, após a matéria veiculada na imprensa, mas no dia 4 ele é preso. E esse primeiro descarte, que ocorreu no dia 13 de agosto, a investigação revelou que ele foi feito em um local ermo, ali, um local sem movimento ou câmeras de segurança na zona leste da capital gaúcha, E o segundo descarte registrado na rodoviária, um espaço que é, obviamente, um espaço de grande circulação e monitoramento. Além disso, a polícia sinaliza que o homem deixou pistas falsas no guarda-volumes, dentro da mala, e há suspeita de que tenha feito denúncias falsas para a polícia. Olha só, abre aspas, parecia que ele estava querendo controlar os atos do Estado, os atos da polícia. Parecia que ele queria estar um passo à frente da polícia, explica o delegado Souza. Após deixar a mala na rodoviária, ele teria ido para a zona norte de Porto Alegre, onde foi até um estabelecimento comercial e então para uma pousada. O suspeito foi identificado a partir de imagens de uma câmera de segurança do estabelecimento comercial. Em certo momento da gravação, ele é visto abaixando a máscara que usava e que aparecia vestindo no vídeo registrado na rodoviária da capital. A polícia também considera a possibilidade de um terceiro ato envolvendo o crânio da vítima que ainda não foi localizado. E aí, o delegado ele fala isso aqui antes do cara ter sido preso, antes do cara ser preso, ele fala isso. Abre aspas. Talvez o crânio seja o terceiro e último ato. O que nós queremos é prendê-lo antes disso. É uma pessoa perigosa, com capacidade considerável de cometer crimes e que precisa ser retirada urgentemente de circulação, concluiu. E aí, como eu tinha falado já aqui, amigos, a data do homicídio em si foi 9 de agosto, E o delegado diz o seguinte, a participação dele, como teria sido, se foi só levar a mala, se matou, se tem mais pessoas que poderiam ter auxiliado, isso tudo está sendo apurado, afirmou o delegado Souza. De acordo com Henrique Zamora Rodrigues, supervisor do setor, a bagagem foi sinalizada para que apenas uma outra pessoa pudesse retirá-la. A Polícia Civil está apurando a relação do destinatário com o caso. O CPF e o nome colocados na mala estão sob sigilo. Os funcionários da rodoviária teriam acionado a polícia após sentirem cheiro forte no local. Abre aspas. Agora, no fim de semana, por causa do calor, começou a exalar cheiro ali dentro e hoje estava insuportável. Tentei contato com os dados que tinham passado,
mas não consegui nenhum contato, até para poder descartar, conta Henrique Zamora Rodrigues, que era supervisor do setor de guarda-volumes. O cara deixou o corpo, né, o tronco ali da mulher, num guarda-volumes da rodoviária. Com o calor, o corpo, né, começou a exalar um cheiro ali de podre, né? E foi aí que essa pessoa responsável começou a sentir ali o cheiro e achou aquilo bem estranho, né? Rodrigues conta que a mala foi levada para um local de descarte de lixo por conta do cheiro. Ele diz que foram abrir e então quebrou o cadeado. Estava com vários sacos plásticos pretos e então viram um tronco que não era de animal e acionaram a polícia na hora. O corpo foi retirado e o cheiro segue ali no ar. Eu já vi entrevistas de peritos, né, entrevistas de pessoas que lidam com cadáveres, e o que essas pessoas dizem é que o cheiro de um corpo, né, em decomposição, o cheiro de um cadáver é simplesmente um cheiro que você não consegue esquecer. Quem nunca sentiu esse cheiro tem como referência o cheiro de um animal morto, mas quem já sentiu o cheiro de um cadáver, né, uma pessoa morta, diz que é totalmente assim diferente, né? Diz que a pessoa não esquece. E aí, amigos, tem outra matéria sobre esse caso aqui, porque esse mesmo cara que foi pego aí nas imagens, ele já foi condenado. Olha só por qual crime esse mesmo cara, que é o suspeito na morte dessa mulher, ele foi condenado a 28 anos por matar e concretar a própria mãe. Olha isso. Em 2018, Ricardo Jardim foi considerado culpado por 3 crimes: homicídio duplamente qualificado, motivo torpe ou meio cruel, ocultação de cadáver e posse de arma. Na ocasião, ele negou ter matado a mãe, assumindo apenas que escondeu o corpo. E aí a gente vai entender, né, como que foi esse crime, os motivos e tal, né? Ricardo Jardim, preso preventivamente na madrugada desta quinta-feira, dia 4 de setembro, suspeito de ter deixado uma mala com o tronco de uma mulher, foi condenado a 28 anos por matar e concretar a mãe, segundo a Polícia Civil. O crime ocorreu em 2015 e a decisão da Justiça é de 2018. Da pena de 28 anos, 27 anos deveriam ser cumpridos em regime de reclusão, ou seja, na prisão, e 1 ano em regime de detenção, em regime aberto ou semiaberto. Segundo a Polícia Civil, ele conseguiu progressão de regime, mas estava recentemente foragido. O G1 tentou localizar a defesa do suspeito e acionou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para entender a atual situação de Ricardo. Olha só, bicho, o cara já tem no currículo a morte. Pelo menos ele confessa que escondeu o corpo, mas não confessa que matou, mas pelas investigações ele teria assassinado e concretado a mãe, né, para ocultar o cadáver, cara. Olha só. Conforme o delegado Mário Souza, que investiga o caso do corpo na mala, Ricardo tem 66 anos. É extremamente educado, frio e aparentemente muito inteligente. O diretor do Departamento de Homicídios se referiu ao suspeito como alguém que dominava técnicas de corte. E aí ele conta aqui, né, já falando também novamente sobre o assassinato recente, né, da mulher, como que os dois, né, se conheceram. A vítima morava em Porto Alegre e era namorada de Ricardo. A mulher trabalhava como manicure e conheceu o assassino em uma pousada. O crime é tratado como feminicídio e a motivação teria sido financeira, porque ele teria tentado utilizar os cartões de crédito da vítima. O delegado também disse que dentro da bagagem foi encontrado o torso da vítima,
Uma semana antes, os braços e as pernas da mesma mulher foram encontrados em sacolas de lixo na zona leste de Porto Alegre. O Instituto Geral de Perícias, IGP, fez a confirmação via teste de DNA. Este homem não pode estar em condições de convívio na sociedade. É uma pessoa que tem uma capacidade altíssima de cometer crimes, afirmou o delegado Souza. E aí, aqui tem uma linha do tempo do assassinato da mãe desse publicitário. Em 2015, no dia 10 de maio, a mãe de Ricardo Jardim desapareceu em Porto Alegre. No dia 29, ele foi preso, suspeito de matar e concretar o corpo da própria mãe. O corpo estava dentro de um móvel. Em 2018, no dia 19 de novembro, Ricardo Jardim é condenado a 28 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e posse de arma. Mas, 16 de janeiro de 2024, segundo a Polícia Penal, ele conseguiu a progressão para o regime semiaberto e depois fugiu, Foi considerado foragido. Isso lá no começo do ano. Olha, o cara foge em janeiro de 24. Um ano e meio depois, cerca de um ano e meio depois, ele comete esse outro crime. 9 de agosto, ele assassinou a namorada e no dia 4 de setembro ele foi preso. E aí tem também aqui uma informação de como esse cara conseguia atrair mulheres. Olha só, matéria também aqui do G1, do Rio Grande do Sul e RBS TV. Publicitário Ricardo Jardim criava perfis falsos com imagens de IA para atrair mulheres, diz polícia. De acordo com a investigação, o publicitário de 66 anos se passava por alguém mais jovem. Polícia vai pedir à justiça quebra dos sigilos telefônicos do suspeito. Olha só a estratégia que o cara usava. De acordo com a Polícia Civil, o homem se passava por alguém mais jovem para atrair as mulheres, abre aspas. Tinha uma notável habilidade na internet. Criava perfis fakes para atrair as mulheres. Lá, ele tinha o rosto de um jovem de 20 e poucos anos que fazia esportes radicais. Uma vida muito bonita para quem olha na rede social, explica o delegado Mário Souza. A polícia informou que vai pedir à justiça a quebra dos sigilos telefônicos do suspeito. Os investigadores buscam esclarecer se há outras possíveis vítimas. Conforme o delegado, Ricardo é extremamente educado, frio e muito inteligente. E aí, amigos, para finalizar, tem as informações aqui sobre um vídeo. Esse vídeo mostrou, o suspeito. Conforme a polícia, foram obtidas imagens de 34 estabelecimentos no entorno da rodoviária. Nas imagens de um supermercado, o suspeito retira a máscara cirúrgica, sendo possível identificar o rosto dele. A polícia identificou também o trajeto de Ricardo, que logo após sair do supermercado, entrou em uma pensão nas proximidades. O conteúdo da mala só foi descoberto no dia 1º de setembro, quando funcionários da rodoviária acionaram a polícia após sentirem o cheiro forte no local. Então, amigos, é isso. Esse caso, ele é um caso que choca e chama a atenção porque o cara era publicitário, ou seja, uma pessoa muito esclarecida e, como o próprio delegado falou, muito inteligente, e usava dessa inteligência para atrair mulheres, inclusive, e aqui fica a dica, para mulheres que às vezes conhecem alguém pela internet. Esse cara tem 66 anos e ele criava perfis como se ele fosse um homem jovem de 20 e poucos anos, e isso obviamente acabava atraindo ali mulheres, e
No caso dessa vítima que ele matou, né, e mutilou ali o corpo para tentar, né, esconder o crime, a ocultação de cadáver é para isso, né? O delegado fala que o cara é uma pessoa muito fria, ou seja, muito provavelmente é um cara que fez isso ou tentativas, né, com outras mulheres, mas infelizmente essa vítima aí acabou dando de cara com esse sujeito e acabou tendo essa morte aí e esse final terrível. E no currículo o cara ainda tem aí os crimes de matar a própria mãe e concretá-la também justamente com a finalidade de esconder, né, ocultar o cadáver. Então, esse caso aí deixa uma lição para as pessoas, né, para mulheres que conhecem homens na internet, para se ter ali bastante cuidado com quem você entra em contato, né? Nas palavras do delegado publicitário, ele não chamava nenhuma atenção. Na capa aí também vocês veem a foto dele, é uma pessoa que não levantava nenhuma suspeita, né? Mas um cara acusado de matar a própria mãe e esconder o corpo dela, e agora esse crime de assassinar uma mulher e mutilar o corpo também para ocultar o cadáver. E a polícia está investigando ainda para saber se ele trabalha com outras pessoas, né? Se há pessoas que o ajudaram nesse crime. A gente vai agora para o segundo caso, que é um caso que eu vou contar aqui de forma mais rápida. É o caso de um crime no Rio de Janeiro, mas de um turista argentino, olha só. Matéria do G1 Rio, né, do Rio de Janeiro, diz o seguinte: turista argentino morto no Rio teve dinheiro desviado e empréstimo em seu nome. Alejandro Ainsworth, de 54 anos, trabalhava como gerente administrativo de uma rede de laboratórios da Argentina. O homem estava de férias na capital fluminense. Polícia suspeita de golpe. Boa noite, Cinderela. O argentino Alejandro Mário Ainsworth, de 54 anos, encontrado morto no Rio, trabalhava como gerente administrativo de uma rede de laboratórios. O homem estava de férias na capital quando desapareceu após sair do hotel onde estava hospedado em Copacabana, zona sul do Rio. O corpo do argentino foi encontrado na quinta-feira, dia 12, na zona oeste da cidade e identificado pela família. A Delegacia de Homicídios da capital, DHC, investiga o caso e não descarta a hipótese de Boa Noite Cinderela. Vocês sabem, né, amigos? O Boa Noite Cinderela ele é um artifício aí que criminosos usam já há muito tempo, né? Colocam alguma coisa na bebida da vítima, né? E aí o cara apaga. Nos casos como esse aqui, né? Termina de forma trágica. O cara morre. Mas em alguns outros casos o cara acorda tipo 2, 3 dias depois, né? Sem nada, obviamente. Equipes da especializada tentam localizar imagens de câmeras que ajudem a esclarecer a morte do turista. Segundo as primeiras informações da polícia, o corpo não apresentava sinais de violência. A suspeita é de que Alejandro tenha sido dopado com substâncias misturadas a bebidas alcoólicas. O gerente administrativo foi visto pela última vez na noite de domingo por volta das 23 horas e 44 minutos, entrando no elevador do hotel onde estava hospedado. No dia seguinte, funcionários perceberam que ele não havia feito o check-out e avisaram a família. Segundo a imprensa argentina, nas horas seguintes, movimentações suspeitas foram registradas em suas contas bancárias, saques, alterações de senha e pedidos de empréstimos. Uma das contas teve $3.500, cerca de R$18 mil, retirados, e um empréstimo de 4 milhões de pesos, que dá mais de R$14 mil, foi processado.
a família conseguiu bloquear uma nova tentativa de crédito antes que fosse concluída. Uma imagem publicada no Google Fotos na manhã de segunda-feira, dia 9, também chamou a atenção. Mostrava um carro estacionado em uma área de mata. O celular de Alejandro permaneceu ativo até a noite daquele dia, mas não foi mais rastreado. Sem conseguir contato com Alejandro, a família registrou o desaparecimento. A Delegacia de Atendimento ao Turista, DEAT, e o Consulado Argentino iniciaram buscas. De acordo com jornais argentinos, Alejandro Ainsworth, conhecido como Alex, nasceu na cidade de Campana, na Argentina, e morava atualmente na capital Buenos Aires. Ele era pai de 2 filhos de 22 e 24 anos e conhecido por ser carinhoso e dedicado à família. Em suas redes sociais, costumava compartilhar momentos com amigos e parentes. Sua última publicação no Facebook foi uma série de fotos de um reencontro com ex-colegas de escola. Abre aspas. 34 anos depois nos reencontramos. Agora pais e alguns avós, mas com a mesma essência, as mesmas loucuras e rindo das mesmas bobagens, escreveu o homem. Alejandro era formado em administração de empresas com foco em saúde. Trabalhou por décadas em áreas de gestão, auditoria e atendimento médico domiciliar. Também dava aulas particulares há mais de 20 anos. O corpo de Alejandro Mário foi encaminhado ao Instituto Médico Legal do Centro e exames periciais ainda vão determinar a causa da morte. A Delegacia de Homicídios da capital assumiu o caso e aguarda o resultado de exames periciais. Então esse caso aqui, amigos, ele é mais recente e um caso que também chama a atenção porque esse golpe, né, ele não é novo, né, cara? O Boa Noite Cinderela, ele é usado até hoje e já se tem notícia de que ele é usado há muito tempo, né? Também serve como dica, né? Não só para homens, né, que vão ali para a balada, vão para a noite, né, ou estão procurando alguma diversão, e pessoas que fazem gestão de bebidas, né, principalmente bebidas alcoólicas, tem que ter muito cuidado, né, com essa questão, com quem estão bebendo, né, e pessoas que chamam ali a atenção, principalmente um gringo, né, como a gente fala aqui no Brasil, os caras já acham que deve ter algum dinheiro. Então, geralmente, as vítimas são pessoas assim, né? Muitas pessoas não percebem, né? Mas alguém vai lá rapidamente, meio que coloca ali uma coisa na bebida e, como eu falei, em alguns casos o cara acorda 2, 3 dias depois ali, e em casos como esse, casos mais trágicos, né? A pessoa acaba perdendo a vida. O cara como esses, né? Veio lá da Argentina e acabou perdendo a vida aí, estando de férias no Rio de Janeiro. Então é isso, amigos, eu vou ficar por aqui, né, e tô fazendo aqui o possível para mandar mais casos de forma mais frequente para vocês aqui, sempre casos que chamam a atenção no Brasil e no mundo, no caso desses mini episódios, essas notícias que saem e os casos que vocês já conhecem aí, casos mais antigos. É isso, amigos, em poucos dias eu volto aqui no Crimecast.